Olá, pessoal, boa noite a todos. Estou muito contente aqui com a participação de vocês. O pessoal ainda está entrando na sala aqui, vamos acompanhando. E boa noite a todos. Hoje vamos fazer um evento internacional aí com o meu amigo João Vendramini, que ele é professor na Universidade da Flórida, foi formado aqui na Exalc, meu contemporâneo, né? Com especialização em mestrado em zootecnia, depois fez doutorado em manejo de forragens na Universidade da Flórida, é professor assistente no Texas A&M e atualmente é professor da Universidade da Flórida, né? A área principal de interesse dele é pesquisa e impacto do manejo de forragem na produção forrageira animal e meio ambiente. Tem aí uma experiência grande em associação também, faz parte dos conselhos de associação, já esteve na Austrália, então é um profissional aí para vocês trazerem bastante pergunta. João, destrava seu fone aí e faz uma apresentação aí, dá um oi para o pessoal, tudo bem? Boa noite, Alberto. Obrigado pelo convite, é um prazer poder participar hoje aqui da nossa conversa e espero aí que a audiência aproveite aí e traga algumas perguntas aí para a gente poder debater alguns tópicos aí de interesse da pecuária, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e na Austrália. Muito legal. Então vamos lá, gente. Eu vou começar falando um pouquinho dos desafios nossos, falar um pouquinho de perspectivas aí, e o João vai complementar a gente aí com toda a experiência internacional que ele tem aí, com uma bagagem muito legal. Então, eu vou começar aqui a minha apresentação, deixa eu compartilhar minha tela. Então, vamos lá. O meu tema aqui que eu trouxe para vocês é uma reflexão, né, dos novos desafios. Na época que eu comecei na pecuária, mudou bastante coisa, e hoje nós temos novos desafios, e os gestores, novos gestores, e o pessoal que está hoje atuando, tem aí novos desafios para enfrentar no mercado mais global, um mercado mais conectado, e muita coisa para a gente falar, né? Então, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, né? Aqui, não esqueçam aí, eu sempre boto o pessoal não esquecer de curtir, né? Ou se inscrever aí no nosso canal. Primeira coisa, né, gente, quando a gente fala em consumo aí de alimentos, né, nós temos que olhar por duas perspectivas aí bem importantes, né? O consumo, que vem de um lado o crescimento da população, né, que a gente tem no mundo, e a gente sabe, já está mais do que falado aí, hoje estamos com quase 8 bilhões de pessoas no mundo, indo para 9,7 bi em 2050, é muita gente, né? E você tem regiões aqui, como a Ásia, né, com a maior parte dessa população. Segundo fator aí que afeta esse lado do consumo é quando a gente olha o crescimento da renda, né? Orientada aí pela composição da demanda, você tem aí, quando você tem um crescimento de renda, você normalmente dirige esses consumos para proteínas, para melhor qualidade. Então, você tem um mix aí do crescimento do mundo, crescimento das regiões, desenvolvimento dessas regiões para esse tipo de consumo. E o terceiro, que consome, compete, são os biocombustíveis, né? Quando você começa a acelerar muito biocombustíveis, você pode gerar alguma disputa disso com alimentos, né? Aqui eu trouxe para vocês aí os dados da população mundial, agora só para a gente dar uma esparecida e pensar um pouco. Você vê que do mundo, né, a maior parte da população está aqui, entre 59% na Ásia e 17% na África, né? E onde está crescendo essa população, né? Quer dizer, a gente vê a taxa de fertilidade, né? Na Ásia, 2,2%, na África, 4,4%, e a gente sabe que taxa de fertilidade abaixo de 2, né? Quer dizer, não estou nem repondo meu pai e minha mãe. Se estiver abaixo disso, o mundo já começa a desacelerar. Então, tem regiões aí, inclusive o Brasil, ou a América Latina, né, já chegando em quase uma estabilidade, a população já começa a não crescer tanto, né, a taxa de crescimento da população já começa a ser menor. Então, provavelmente aí, nos próximos anos, nós já temos e vai aumentar essa proporção da população vai estar na Ásia e na África, né. Legal. E a gente viu aqui, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, essa taxa de crescimento da população tem encolhido, tanto nos países desenvolvidos, né, nas economias
avançadas, nas novas economias avançadas, e nos emergentes, excluindo a Ásia também tem incluído. A Ásia também, né? A região onde cresce, como eu mostrei para vocês, está nos países de baixíssima renda, né? Os países como a África ali são países de baixíssima renda. Olhando o lado de consumo de carnes, né? Então a gente vê aqui esse gráfico, quer dizer, nós temos aqui o crescimento da produção e consumo de carnes de 2021 a 2030. Então, nós vemos aqui frango, né? A produção de frango é a principal, que vai ter, representa aí uma grande parte desse consumo, dessa produção. Depois nós vemos com a produção de suínos, e depois aqui você tem uma menor faixa, né? A terceira está aqui na produção de carne bovina, que é os índices aqui de carne bovina e vitelos, né? E consumo também na mesma linha, né? O interessante aqui, gente, é que você vê que os países de baixa renda é onde ocorre o grande consumo, né? As grandes populações, né, que são as populações que ainda tem países de baixa renda, são onde ocorre o grande consumo, inclusive, de carne bovina, né? Então, nós vemos aqui os de média, baixa para média, né? Média para baixa também, uma produção um pouco menor, mas também com consumo crescente. E depois, quando você vai para países de maior renda, o consumo cai bastante, principalmente de carne de bife, né, de carne bovina. Os maiores consumos estão aí em frango e suínos. E, segundo as perspectivas aí, mais de 2/3 do aumento do consumo virá, então, da onde? Desses países, né, de baixa renda. Então, nós temos que focar a nossa produção aí, olhando aqui que um grande crescimento de consumo virá desses países, e não dos países de alta renda, né? O terceiro fator que é importante aí para a gente pensar a produção e pensar em desafios dos gestores, né, tá relacionado aí ao lado de nós termos uma pouca terra, né? A terra já está ficando limitada, cada vez mais pressionada, vocês sabem disso, e você está tendo aí terras ainda, quantidades de terras ainda são Brasil e África, né? O resto do mundo já ocupou a maior parte das suas áreas. E o último fator é a produtividade, né? Vamos falar um pouquinho sobre questões de produtividade no geral e depois descer um pouco para o nosso lado da produção e o lado que nos afeta aqui, né? Então, olhando aqui a contribuição da produtividade no crescimento do PIB do mundo entre 2000 e 2015, esse é um trabalho da McKinsey, ainda não foi repetido, mas é um trabalho que traz dados muito interessantes. A gente vê um primeiro dado aqui interessante, deixa eu deixar o slide maior para vocês. Um primeiro dado interessante é que nós temos dois fatores que mexem com produtividade no mundo, né? O primeiro fator é o lado de produtividade, investimentos em tecnologia, em infraestrutura, em questões aí que mexem diretamente com essa questão de produtividade. E o segundo é a mão de obra, né? Se está entrando mão de obra com um custo mais barato, tem crescimento populacional ou educação, eles mexem com esse fator. E a gente vê que no lado... A Ásia, por exemplo, tem feito grandes investimentos no crescimento do lado da produtividade, por fatores de infraestrutura, por fatores relacionados a tecnologias, e pouca contribuição da produtividade deles tem vindo do lado da mão de obra, né? Existe um lado da mão de obra, mas eles têm feito muito desenvolvimento, muito investimento nesse lado da contribuição da produtividade mesmo. Já na América Latina, o grande crescimento foi pelo lado da mão de obra, né? Então, nós vemos aí que no Brasil, como na América Latina, nós tivemos crescimentos pelo lado de você ter mais mão de obra, crescimento populacional, aumento da idade, e isso é que tem contribuído para esse crescimento de produtividade nessas regiões, e isso gera certos desafios. Como produtividade no geral, como país, nós tivemos um crescimento de 0,6, enquanto investimentos aqui feitos na Ásia, quando você vai aumentando aqui esse investimento em produtividade em estruturas, né, você tem crescimentos maiores aqui. Você pode observar na Ásia um grande crescimento da produtividade, da taxa de produtividade das pessoas, né? Então, a gente observa isso, e olhando um pouquinho mais a fundo, né, olhando a nossa América Latina, a grande parte da contribuição nossa veio do trabalho, como eu mostrei ali, uma parte de investimentos em produtividade. Crescimentos em trabalho, né, a gente tem crescimento da população
e taxa de desemprego. Se você tiver uma baixa taxa de desemprego e a população, você tem esses fatores que te ajudam a fazer um crescimento de produtividade. Já as contribuições pelo lado da produtividade, você vem desses fatores, né? Você criar eficiência competitiva no seu país, né? Então, você fazer uma eficiência competitiva é interessante. Você investir em tecnologias, te dão, melhora no seu eficiência de trabalho, investimentos realmente improdutivos, né? E em infraestrutura. Olhando um pouco mais a níveis, olhando o que está acontecendo já no Brasil, e vem acompanhando aí, é que a taxa de fertilidade, ou filhos por mulher, quando acima de 2 e pouco, você consegue repor e ainda apresentar algum crescimento populacional. Quando você cai para a nossa expectativa, que já é para 2050, na América Latina, a expectativa é de 1,8, você já começa a não repor nem a população. Então, a taxa de crescimento via trabalho já começa a ficar mais difícil. Então, nós temos aí, vocês já estão vendo acontecer, idade, aumento da idade de trabalho e tudo mais para poder manter aí uma produtividade. E o terceiro fator é a educação, né? Se a gente educar essa população, ela se torna mais produtiva, ela pode fazer mais coisas. E pelo lado da contribuição da produtividade, ter instituições fortes podem nos ajudar a construir competitividade do país, né? Digitalização, automação, facilitar o acesso ao capital, né? Se a gente não tem dinheiro para investir, não adianta. Facilitar o capital privado também são coisas importantes. E vamos ver como é que está a América Latina nisso, né? Quando a gente olha em termos de como é que a América Latina está se desenvolvendo nisso, ela tem um grande potencial em igualar as condições de gênero, né? Homem e mulher, trabalho. Quando você começa a igualar, você começa a trazer essas mulheres para o trabalho, já que não temos mais tanto um crescimento populacional, a entrada da mulher com um nível igual para crescimento e desenvolvimento, ela passa a trazer uma força de trabalho muito importante e produtividade para o país. Na questão de educação, gente, nessa pesquisa nós encontramos aí 68% dos gestores no Brasil reclamam que não conseguem, tem dificuldade em encontrar posições qualificadas, pessoas qualificadas para as posições de trabalho. Então, isso é uma questão muito séria, né? A educação vem evoluindo, mas está muito aquém para a gente chegar num nível de educação que permita entrar nesses cargos qualificadamente, né? Em questões de instituições, nós também não temos instituições muito fortes, principalmente no nosso setor, para nos representar. Então, precisa de instituições fortes para poder gerar competitividade, poder brigar pelo que a gente precisa como competitividade. A digitalização tem um poder de aumentar o PIB nosso, né, o PIB do país, em 125 bilhões por ano. Quer dizer, simplesmente o fato da gente disponibilizar treinamentos ou disponibilizar informações de uma forma melhor, você tem uma capacidade de gerar crescimento, né? Automação, isso tem um potencial de aumentar o PIB, o potencial de reduzir em 57% o tempo de trabalho. Então, veja o investimento, a capacidade disso melhorar a nossa eficiência de trabalhar, né, gente? Nós temos uma dificuldade muito grande para isso. Facilitar o acesso ao capital. Olha que interessante, 48% da América Latina não tem acesso a serviços financeiros. Então, como é que a gente vai investir, fazer os negócios, se a gente não tem acesso a serviços financeiros? E isso está ligado também a instituições fortes que nos representam e começam a qualificar, permitir que a gente crie esse acesso aos serviços financeiros, né? E, por último, facilitar o capital privado. Para vocês terem uma ideia, nessa pesquisa, o gasto da América Latina são os menores do mundo. Quer dizer, os investimentos aqui são os menores do mundo na América Latina. Então, a gente precisa gerar condições para que o capital entre e para que o capital se distribua nas atividades para a gente gerar investimentos em infraestrutura, né? Então, são poucos os nossos gastos. A gente produz muito dentro da fazenda, quem conhece esse dilema? A gente produz muito, somos super produtivos dentro da fazenda, a hora que vai botar para fora, a gente acaba perdendo eficiência e bota nos portos com um custo maior. Consequentemente, o produtor recebe menos porque não tem eficiência fora da porteira. Então, isso é um problema e nós temos que resolver. E está aqui, um dos fatores é a nossa baixo investimento em produtividade nesses quesitos daqui. Certo? Legal.
Então, para mostrar para vocês aqui, na questão de carne bovina, o número de animais segundo a FAO, né? Então, no mundo, gente, a questão de carne bovina, nós devemos ter nos próximos anos um aumento da produção ao redor de 0,9% ao ano. Foi o que aconteceu de 2011 a 2020, e para 2021 a 2030, um pouco menor. Ou seja, nós produzimos um pouco menos de produção nos próximos anos. E o número de animais, mais ou menos o crescimento relativamente estável. Agora, observem que, em termos de produção, olha onde nós temos crescimento na Ásia, mas ele já é menor, o próximo ciclo. A África, produção um pouco maior, né? O número de animais na África também cresce. Enquanto tanto na Ásia aqui, menor crescimento do número de animais, na América do Norte também, menor crescimento do número de animais, na Europa já é um decréscimo, produz menos carne e produz menos animais, há um baixo crescimento no rebanho, e quando a gente olha a América Latina, o rebanho já começa a se estabilizar, né? Cresceu nos últimos anos e começa a se estabilizar, e a produção cresce. Então, quando você tem aqui um aumento de produção com rebanho mais estável, significa que você está aplicando tecnologias, e as tecnologias estão permitindo que você produza mais por animal, ok? Aqui é um dado, o João depois pode comentar, mas é um dado interessante. Esse mesmo fator aconteceu aí na década de 77 para até 2007, a gente pode reparar o primeiro item, esse gráfico pontilhado, né, que é o abate de animais nos Estados Unidos. Então, a gente vê que havia um percentual de abate em milhões de cabeças, em milhões de cabeças aqui o total mais alto, e esse milhão de cabeças, o volume de animais abatidos decresceu ao longo desse período. No entanto, o peso dos animais começou a subir, né? Ou seja, tecnologia aplicada, tecnologia chegando e desenvolvendo peso de animais. E o que aconteceu em termos de carcaça ou produção que chega ao mercado, eles aumentaram o volume de carne fornecido ao mercado. Por animais, por peso de animais, por tecnologia e não por aumento de rebanho. O rebanho começou a encolher. Então, isso é interessante para a gente ter aí como um conhecimento. Outro fator importante é que essas tecnologias hoje lá aplicadas, né, se você retirasse essas tecnologias dos Estados Unidos, como monenzina, lazalocida, beta-agonistas, você teria menos peso de abate, você teria animais no sistema, 385 mil animais a menos no sistema, você teria mais 10% alimento, necessidade de mais 10% de alimento para alimentar esses animais. Produziria mais esterco, né? A área necessária seria maior, porque você não conseguiria produzir em tão pouco espaço, e custos maiores. Então, esse é o impacto, né? O acréscimo das tecnologias gerou um impacto, uma economia desse tamanho nos Estados Unidos, aí por acréscimo de eficiência produtiva animal, e teve esses impactos. Se você retirar essas tecnologias hoje, eles perdem competitividade. No Brasil, se vocês olharem aqui, nós temos nesse gráfico em vermelho e verde a quantidade de fêmeas abatidas pelo IBGE. Você vê que há um grande crescimento nesse período, e depois dali para frente ainda cresce um pouco e depois começa a se acomodar. Ou seja, nós estamos entrando num rebanho mais estabilizado, e essa linha em azul aqui é o peso das carcaças médio, abatido no IBGE. E você vê que recentemente nós começamos a aumentar significativamente esses pesos de carcaça, o que é muito similar ao que aconteceu há décadas atrás nos Estados Unidos. É um outro sistema, é um outro modelo, não estou discutindo modelos aqui, estou simplesmente discutindo o conceito, né? Sua área começa a ser pressionada e você tem que imputar aí uma tecnologia para você poder fazer esse crescimento. Legal. Agora, mais interessante nisso, gente, é que a hora que você chega num grande potencial, você já elevou o potencial produtivo, você começa a ter, você não pode perder aquilo, porque aquilo já te gerou um benefício, certo?
e aí você passa a ser necessário você ser eficiente comercialmente, porque ao você fazer investimentos em produtividade, em tecnologia, você aumenta seu custo fora da porteira, você tem que comprar mais coisas fora da porteira e imputar mais resultado, mais desempenho nesses animais, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o comércio de carnes nos próximos anos aí, nós temos aqui em quantidade, né, frango, porco e carne bovina, né, e aqui você tem ovelhas, né, você tem aqui os ovinos, né, você tem, então, uma grande quantidade e um crescimento do volume de frango vendido, você vê que o volume de bovinos, que é essa parte azul, cresce, mas não cresce tanto, né, suínos também, mas o grande crescimento vem de frangos, né, porém, quando você observa essa questão em valores, você começa a reparar que o grande valor comercial que vai fazer parte desse comércio internacional vem da carne bovina. A carne bovina vai custar mais caro e ela representa a grande parte da fatia do comércio internacional de carnes, né? O frango, apesar de ter um volume muito maior, ele representa menos. Então, isso é interessante para a gente pensar no desafio que a gente tem em termos de produzir mais. Segundo os dados da FAO, né, as exportações mundiais devem crescer para 10 milhões, quase 11 milhões de toneladas de equivalente de carcaça. As exportações a preços baixos da Índia e Brasil para países em desenvolvimento respondem a quase 2/3 do total projetado. Então, a gente vê aqui a importância do Brasil e da Índia. Só o Brasil deve ficar com 22% desse market share. Hoje nós exportamos ao redor de, acho que de 1.800.000, 1.700.000, nós devemos crescer para 2,2 milhões de toneladas aí nos próximos 5 anos aí, né? Próximos 10 anos, desculpa. Né? Então, esse é o potencial do mercado que o Brasil deve capturar, e isto é o lado comercial, né? Outro fator interessante aqui que eu trago para vocês é a questão, nós vemos os preços das carnes, né, desde 1990, você vê essa linha verde, né, e aqui a expectativa para os próximos anos. É lógico que uma projeção ela vem em linha reta, mas isso vai oscilar, né, gente, da mesma forma que nós tivemos aqui. Agora, quando a gente olha o preço da carne sobre o custo da alimentação, né, que nós temos aí a projeção de custo da alimentação, então a divisão aí, preço da carne sobre o custo dos alimentos, você vê essa linha preta. Reparem aqui o quanto que ela oscila em comparação ao preço da carne, né? Quer dizer, oscila muito mais porque o preço dos alimentos varia muito mais. Então tem um desafio. A segunda é uma tendência de queda dessa relação, ou seja, o custo dos alimentos passa a representar mais do custo da carne. Então você imputa tecnologia, você passa a desenvolver animais com alimentos mais caros, e esses alimentos oscilam bastante, então você passa a ter aí um custo mais alto da alimentação em relação dentro do faturamento da carne, né? E aí, gente, eu trago para vocês, só para vocês terem ideia do ganho potencial, né? Nós estamos falando aqui de um ganho produtivo que a gente podia ter e pode aumentar a nossa produtividade e tudo mais, mas os ganhos, na hora que você começa a chegar a patamares altos de comercialização, vão diminuindo, né? Você não consegue ficar só com aqueles ganhos altos. Conforme você aumenta seu potencial produtivo, seu potencial de ganhar uma nova etapa de produtividade vai diminuindo. E o mercado, gente, se a gente observar aqui, nós podemos observar aqui, olha, o milho, essa é a volatilidade do milho, ou seja, quanto que ele oscila dentro de um período aqui nas últimas, mais de uma década aqui, né, de 2004 a 2020. Então você vê aqui a oscilação em torno de 30% a 40% de volatilidade do milho. Não estamos falando nem do milho brasileiro, hein? É o milho no mundo, isso. Então há uma volatilidade muito grande, e essa volatilidade traz aí, nesse período daqui, então, um desafio para os gestores de ser mais comercial, de saber lidar com isso, pois grandes ganhos e lucratividade estão ligadas a essa sabedoria, ao invés de você estar somente gerenciando a produtividade, que te dá um ganho cada vez mais limitado. Aqui você tem, historicamente, essa variação permaneceu. Quando a gente olha a soja, também observamos variações de 25% a 35%
né? Então, você vê a volatilidade disso aqui muito alta, né? Então, você saber gerenciar os seus proteinados, os seus insumos, você pode, a grande parte do seu lucro vai estar aí relacionado a essas questões. E eu peguei aqui, trouxe do Brasil, não tinha esse dado aqui no dado internacional, não encontrei ele aí no mercado, e trouxe do Brasil, para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o preço médio do índice Exalt, né, durante esses anos, e a máxima de preço, a mínima, e quanto variou isso ao longo dos anos, né? Então, a gente vê aqui variações de 60%, né? Em 2010, tivemos 60% de variação entre a máxima e a mínima. Tivemos novamente isso em 2019, tivemos em 2014, 2020, esse ano a variação tem sido bem menor. E ela pode variar a anos mais estáveis ou a anos com maior variação, né? Então, você tem aí, em média, de 20% a 30% de variação. Então, veja o ganho, se você consegue comprar bem seus insumos e vender bem a sua produção, qual é o ganho que você pode ter neste mercado, né? Os ganhos são muito grandes, né? E, para concluir, então, há uma maior necessidade dos gestores aí em ter conhecimento de mercado para gerenciar o crescimento dos investimentos, né? O primeiro fator aqui, os emergentes, então, tendem, nos próximos anos, a sofrer impactos da volatilidade devido às oscilações cambiais, financeiras e econômicas. Então, todas essas oscilações que nós tivemos, fora a crise da Covid, né? Quer dizer, os emergentes estão mais sujeitos a oscilações econômicas, oscilações mesmo de capital, né? Entrada ou saída de dinheiro, qualquer risco, o dinheiro sai do Brasil, e isso gera variação cambial. Isso traz mais volatilidade do que a gente viu ali nos gráficos, que é um índice global, não é um índice brasileiro. As volatilidades brasileiras são maiores do que essas daí. Quando a gente aumenta, então, considera aí os custos em relação à receita, né, os custos que nós temos fora da porteira em relação à nossa receita, nós começamos a ver que a maioria das commodities agrícolas, inclusive o boi, você tem aí 40% dos seus custos variáveis, que são os custos fora da porteira, da sua receita, são representados por custos variáveis. Então, gente, aqui tem um grande potencial de ganho de lucratividade, assim como de perdas. Às vezes você sai investindo em produtividade, monta um processo, mas não é bom comercialmente, você acaba não se beneficiando de toda a produtividade que você fez e toma prejuízo no seu negócio porque você não olhou para fora da porteira. Você investiu, mas você não fez gestão. E o grande ganho, muitas vezes, está fora da porteira. Quando você aumenta também um terceiro fator aí para os gestores, quando você sobe tanto os preços, nós saímos aí de preço de R$200 no ano passado para R$300, R$350 aí, esse ano. Nós estamos aí com o preço do boi que sobe muito, os custos subiram muito. E quando você tem, então, um preço mais alto, uma volatilidade alta, imagina que você tem R$100. Se tiver uma volatilidade de 30%, pode subir para 130. R$300, com 30%, ele pode subir para R$400, R$390, né? Então, esse fluxo de caixa seu começa a oscilar muito. E você passa a ter uma variação no seu fluxo de caixa que atrapalha a gestão do negócio, né? De repente, você tem uma surpresa de uma subida de preço, você tem que botar muito mais dinheiro para comprar aquele negócio e seu fluxo de caixa fica baixo. Isso tem feito e tem trazido para o Brasil alguns problemas que a gente vai comentar um pouquinho. Então, as pessoas têm investido em produtividade, investir em produtividade necessita de maior fluxo de caixa, porque você vai investir, botar alimentos, aumentar a produtividade por animal, e isso demanda mais fluxo de caixa. E aí você tem volatilidade e preços mais altos, o seu fluxo de caixa passa a oscilar mais. Então, o planejamento passa a ser extremamente importante. E o foco, então, de muitos gestores que a gente tem visto, às vezes por estas oscilações, passa a ser não mais a rentabilidade do negócio, e sim proteger o fluxo de caixa. Então, o que quer dizer isso? Quando o preço do boi sobe, mas o milho sobe também, o cara fica desesperado e fica sem caixa, porque ele não possui financiamento. Lembra que as linhas de financiamento são caras e o Brasil não possui muitas, então ele fica sem dinheiro. Então, ele acaba protegendo, ficando com receio de proteger a rentabilidade e acaba, muitas vezes, perdendo oportunidades, né, de vender um boi, aí o milho cai, o boi cai também, e ele não compra o milho e não vende o boi porque o fluxo de caixa dele fica com medo.
Então, ele acaba focando em fluxo de caixa e não em rentabilidade do negócio dele. Isso tem sido um problema para gerar novos investimentos, porque ele não gera lucro, né? Ele fica com fluxo de caixa, gera pouco lucro, deixa de ganhar dinheiro e acaba ficando ali focado em proteger fluxo, né? Fluxo de caixa. O potencial de ganho de mercado diminui, né? Como a gente está comentando, então ele acaba não investindo e, consequentemente, menos rentabilidade, menos investimento em crescimento, a geração e o crescimento de produção, né, a maior geração de alimento para o mundo, acaba sendo impactado por esses receios e por essas grandes volatilidades. Então, nós precisamos ficar atentos a esses pontos e começarmos a mudar, ou impactar, ou tomar atenção, os novos gestores, a prestarem atenção não só no fluxo de caixa, mas na rentabilidade e a proteger o seu negócio. Por fim, gente, a gente sempre traz para vocês um curso que a gente costuma trazer, quer dizer, focado não só no lado interno da fazenda, focar no seu negócio, né? Focar na rentabilidade dele, olhar para fora da sua porteira. A gente tem visto que as fazendas, em geral, mais de 50% da rentabilidade do lucro dessas fazendas está em gerir o mercado e não em gerir somente a produtividade. Muita gente que tem crescido em produtividade e não olhar no mercado acaba gerando bem menos lucro, perde dinheiro às vezes. Quando você faz os dois, você é mais saudável, você ganha mais lucro. A gente tem um curso que está no nosso blog, vocês podem acompanhar aqui em blog, indo no nosso blog, a barra de cursos, né, de produtos, cursos, vocês vão encontrar aqui o Lucrando Alto, que fala técnicas e modelos para vocês fazerem essa gestão do mesmo modelo que eu apresentei no início do vídeo, assim como outras ferramentas. Bom, era isso, gente. Não esqueçam aí, quem gostou da palestra, vai curtindo, vai mandando suas perguntas aí.